Bem, eu sempre disse que em algum momento o Estado-Maior diria ao presidente Putin que seria útil estar na linha do rio Dnieper, que seria melhor simplesmente ocupar e tomar todo o território até essa linha do rio. É uma barreira natural. Por centenas e centenas de anos, foi a fronteira ocidental da Europa. Kiev, sob a comunidade polaco-lituana, era uma fortaleza do Ocidente. Uma vez que você passava por Kiev, uma vez que cruzava aquele rio, estava lidando com tártaros, mongóis e russos. É isso. Então acho que se eu tivesse no Estado-Maior russo, é isso que eu defenderia. Tem uma linha de rio defensável. Isso nos dá uma zona de amortecimento, por assim dizer. E estamos em posição de fazer o que for necessário contra a porção ocidental da Ucrânia, se for preciso. Se algo ficou demonstrado nesta guerra é que a capacidade de ataque de precisão, seja com drones, mísseis de cruzeiro ou mísseis balísticos, táticos ou estratégicos, não há nada que eles não possam atingir e destruir. E se você ocupa aquela linha do rio e em algum momento é obrigado a atravessá-la, bem, você já está lá. Em outras palavras, você não está vindo de centenas de quilômetros de distância. Você está bem na margem do rio. Então, se for preciso se posicionar para atravessar, para extinguir qualquer regime nefasto que venha a assumir o poder em Kiev, embora eu não ache que Zelensky vá durar muito mais. E se ele fizer isso, não será substituído por algo pior. Acho que em algum momento haverá um grupo mais conciliador. Mas então você tem esse benefício. Agora a única coisa que ele ainda pode fazer e não fez é cruzar o rio e atacar do norte descendo para Odessa. Odessa historicamente era russa, nunca ucraniana. E se ele fizesse isso, isso estrangularia a Ucrânia. Ela não teria saída e teria dificuldade para exportar grãos e outros produtos do oeste da Ucrânia para outros países. Isso não significa que os russos poderiam cortá-los completamente, mas certamente os colocaria em posição de fazê-lo. E pode ser que os russos decidam fazer isso como uma questão de autodefesa. Eu não sei. Só acho que a melhor coisa que podemos fazer é sair, mas não tenho nenhum apoio para isso aqui em Washington. Todo mundo em Washington, com pouquíssimas exceções, quer lutar até que todo ucraniano esteja morto e tudo esteja destruído. E o oeste da Ucrânia pode acabar ficando parecido com vastas áreas do leste da Ucrânia. Acho isso catastrófico, mas não há muito pensamento informado sobre essas questões em Washington. Há muito narcisismo, no sentido de que nossa política nacional está hipotecada à vaidade, de que não podemos aceitar nada que não, entre aspas, imponhamos. O presidente Trump não pode fazer nada que não reflita nele como um grande homem, um vencedor, um conquistador. Então, a ideia de que ele poderia simplesmente dizer que isso foi um erro e que está indo embora é inaceitável para eles. E a parte triste, como você sabe, é que quando chegou o fim do Vietnã, foi exatamente isso que fizemos. Simplesmente fomos embora. O que aconteceu no Iraque em 2011 foi que a última coluna militar dos Estados Unidos saiu do Iraque no meio da noite. E saíram sem avisar, porque sempre que avisavam alguém no Iraque, estamos indo embora. Assim que começavam a sair, eram atacados. Eles não saíam durante o dia porque seriam atacados. Então, essencialmente, deixamos o Iraque naquele momento, eu diria, tendo sido derrotados. E depois a mesma coisa aconteceu no Afeganistão. Só que a saída foi um exercício de incompetência e imbecilidade. Todo erro que você poderia cometer, tudo que viola qualquer bom senso do ponto de vista militar, foi ignorado. Então, quantas vezes você precisa falhar? Olhe para a Líbia. O que fizemos na Líbia? Bem, a Líbia se dividiu em duas. Você tem basicamente a Líbia Oriental, que é aliada do Egito, e a Líbia Ocidental, que aparentemente é turca e influenciada por nós. E estamos mantendo essa situação instável, o que é um desastre. Eu diria apenas que o que deveríamos fazer é algo que o presidente Trump costumava falar, mas agora aparentemente não quer mais, que é nos desvincular de todos esses compromissos militares no exterior. Sair disso, porque onde quer que tenhamos estado por muito tempo,
Foi um desastre. Não funciona. Então, a questão é que se ele tivesse simplesmente cortado as perdas imediatamente, isso não teria sido colocado na conta dele. Mas agora que ele manteve essa guerra em andamento, acho que ele tem motivos para temer que quando tudo isso desabar, como aconteceu no Afeganistão, ele será responsabilizado. Mas parece que é isso que está acontecendo. Porque saiu um artigo recentemente, não lembro se foi na Forbes ou no Washington Post, em que argumentavam que os russos estão produzindo muito equipamento militar pesado, tanques e tudo mais, mas muito pouco disso está sendo enviado para a linha de frente. Em vez disso, eles estão formando uma força enorme e poderosa na retaguarda. O que você acha que está acontecendo? O que você acha que os russos estão planejando? Eles estão preparando uma grande ofensiva. Se for esse o caso, o que Trump vai fazer se perder a guerra, que agora é efetivamente a guerra de Trump? Bem, você está me perguntando o que o Trump vai fazer, e eu não acho que o Trump tenha muito que possa fazer. Quero dizer, o quê? Anunciar mais sanções? Isso é ridículo. Já sancionamos 34, 35 países. Estamos em uma guerra comercial com pelo menos 90 países. Não há nada que ele possa fazer, certamente não militarmente. Acho que os russos sempre ficaram cautelosos com o que poderia acontecer com a OTAN, especialmente se dessemos sinal verde para tropas entrarem na Ucrânia ou algo assim. E por isso eles sempre mantiveram uma forte reserva para lidar com essa possibilidade. Acho que é isso que estão fazendo agora. E lembre-se, esse homem Putin conhece a história da região. Ele não quer o controle da Ucrânia Ocidental. Ele sabe que, especialmente quanto mais a oeste você vai na Ucrânia, mais nitidamente não russas são as pessoas, sua cultura, sua língua e assim por diante. Ele não quer ter nada a ver com isso. Você conhece Alexander Solzhenitsyn? Uma das coisas que ele defendia na Rússia era se divorciar, se desfazer de todos esses povos estrangeiros que você governa. Sabe, o Império Czarista acabou, esqueça, era disfuncional. Em outras palavras, deveríamos tentar focar em russos governando russos e mais ninguém. Eles conseguiram isso em grande parte. Acho que certamente é uma solução de 80%. E tenho certeza de que ele sente o mesmo em relação à Ucrânia. Porque, embora Alexander Solzhenitsyn dissesse que os ucranianos são cristãos ortodoxos, eslavos como nós, ele conhece o suficiente a Ucrânia para saber que o Oeste não é assim. O que antes era chamado de Galícia e Rutênia no antigo Império Austríaco, essas pessoas definitivamente não são russas e nunca serão russas. E ele não quer forçar isso. Então acho que ele entende muito bem essa dinâmica. Ele também é um homem paciente. Acho que ele vai continuar exercendo paciência. A paciência tem dado resultado para ele. Ele sofreu muito poucas baixas em comparação com seus predecessores. Nunca vi, olhando para a história russa, nenhum líder russo tão preocupado com a perda de vidas russas em uma guerra quanto ele. E isso não é uma fraqueza. Sabe, você ouve todos aqueles generais aposentados que vêm nos dizendo há anos, a Ucrânia está vencendo e os russos estão perdendo. Eles dizem que é porque a Rússia é fraca. A Rússia não está cruzando o Dnieper porque não consegue. Bem, isso não é verdade. E eu acho que vamos ver várias coisas acontecerem nos próximos 1 ou 2 meses, e eu não ficaria surpreso se todo o cenário mudasse de repente. Não acho que o Zelensky vá sobreviver a isso. E ao contrário do que muita gente pensa, a opinião pública, no geral, na Ucrânia quer o fim da guerra. As pessoas que mais sofrem já disseram, já tivemos o suficiente, mas não têm permissão para influenciar nada. E isso, claro, é porque a polícia secreta ucraniana pode aparecer, e você também pode acabar com uma bala na cabeça. Talvez você acabe sendo enviado para a linha de frente para morrer lá. Então isso vai acabar eventualmente, mas não será por algo que façamos para encerrar. Bem, como você acha que o governo de Zelensky vai acabar? Você acha que os russos vão tirá-lo do poder? Os americanos vão querer que ele saia?
Os nacionalistas? Os militares? Sim. Em outros tempos, acho que o Ocidente teria dito: já chega. Acho que pessoas mais sensatas nos anos 60, 50 ou 70 teriam intervindo rapidamente, logo após o início da intervenção em fevereiro de 2022, e teriam dito: sabe, precisamos acabar com isso. Quanto mais você esperar, mais território vai perder, pior vai ficar. Assine o papel e cale a boca. Acho que isso teria acontecido. Mas hoje não somos liderados por esse tipo de gente. Essas pessoas eram extremamente pragmáticas. Veja o Eisenhower e seu apoio à neutralidade austríaca. Como presidente, ele disse: isso é maravilhoso. Os russos querem se retirar? Ótimo. Ele disse, aliás, por que não tornamos mais países neutros? Porque nós, americanos, não temos poder militar para defender todo mundo. E naquela época, a OTAN tinha metade do tamanho ou menos do que tem hoje.